Eita, gente, eu estou aqui com essa fera, com toda a satisfação do mundo, tendo muito cuidado, porque falar na frente do mestre desse, né, eu chamo mestre, porque ele é professor, aposentado, mas é um camarada que nunca saiu da roça. Na verdade, ensinava na zona rural, não é isso, Raimundo? Zona rural. Ensinava aqui, ele tinha um conhecimento prático da agricultura e levava lá para a escola o teórico da agricultura também para os meninos. Me ajudou muito. Ajudou muito, né? E a mim também, viu? Ajudou muito. Saiba que eu falava com experiência própria. E você sabe que isso era um confronto que eu tinha dentro da escola. Porque os outros professores não tinham a minha vivência de zona rural, não valorizava muito isso. É verdade. Mas ele sabia que Durão, o agricultor é meio casca grossa, né? Não, Tem que ter a casca grossa. E tem outro estilo, a gente tem outro estilo, né? Tem outros hábitos. É tanto que eu me adaptava mais com os alunos que iam da zona rural. Porque eles também tinham meus costumes. Então, Raimundo, você nasceu aonde? Eu nasci aqui, no Posto João. Posto João. Posto João. Nasci no ano de 1952. E seus pais eram? Eu sou filho de Joaquim Nunes da Silva e Jacinta Bento de Araújo. Bento de Araújo. Aí, você, com quantos anos foi para a escola? Bom, escola mesmo, eu fui aos 7 anos. Por quê? Eu digo escola, porque antigamente apareciam umas escolas, mas eram os professores que eles não eram habilitados, mas a gente estudava, não fazia nem matrícula. Vinha um professor e a gente ia estudar, não tinha matrícula, não tinha registro de aula, não existia nada disso. Tanto é que não foi perdido, a gente aprendeu alguma coisa, mas que eu vim escola mesmo, eu comecei aos 7 anos. E aí conseguiu, estudou onde essa primeira escola? Eu estudei aqui mesmo. Já tinha esse grupo no Posto João? Não. Quando eu comecei a estudar, a gente estudava... Onde tinha uma casa velha desocupada, ali era onde a gente estudava. Fazia a limpeza da casa e a gente estudava ali. Aí depois que a gente passou por várias casas velhas estudando, aí foi que foi construído o grupo e a gente começou a estudar no grupo. Mas tinha carteira nessas casas lá onde você estudava? Tinha quadro de giz? Você acredita, Vicente, que a gente teve uma época que a gente estudou até debaixo de umas bananeiras. Porque a gente estava numa casa, aí foi preciso sair da casa e não tinha um espaço adequado. E a gente estudou debaixo de uma bananeira. Esse até era o professor Jorge de Antolino. Gente boa que eu guardo na lembrança. Aí depois apareceu outra casa velha, a gente continuou estudando, mas o começo foi difícil. Esse era o Fundamental 1, o primário, como chama, né? Era o primário. Você fez o primário por aqui? Quando eu comecei, existia a carta de ABC. Sim, carta de ABC. Depois da carta de ABC, a gente ia para cartilha. Para cartilha. Aí depois? Aí depois ia para o primeiro ano. Primeiro ano primário. Sim. Era. Depois segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Aí depois do quarto ano foi que eu fui para admissão. Para admitir. Admissão, admitir. O que era o admissão para você? O admissão era uma espécie assim de um vestibular hoje. Era uma base. A gente era o fim do primário e já o começo da segunda fase. E hoje chama o primeiro grau. A gente maior, né? O primeiro grau maior. Maior. Aí a gente fazia admissão, era como um preparo, uma preparação. Hoje ele chama, sabe como? É Fundamental 2. Fundamental 2, hoje tá moderno. Aí a gente estudava, aí passava, eu fiz, aí passei a estudar o primeiro ano ginasial. Isso já foi em Tapetim, no Colégio Normal Municipal. A admissão já foi lá em Tapetim? Já foi lá em Tapetim. Certo. A 4ª série eu fiz aqui.
Você sabe que hoje, pelo menos em Pernambuco, aqui eu não sei, tem o 5º ano, que é equivalente à 4ª série. A 4ª série. É como que fosse a admissão do passado. Aí você tem 1º ano, tem até o 9º ano. O fundamental é do 1º ao 9º ano. Quer dizer que voltou a admissão. Admissão. É? É verdade, é verdade. Hoje, as pessoas não sabem que teve esse intervalo. E se você não passasse no admissão, você não iria cursar o 1º ano. Não podia. Ginasial, né? 1º ano ginasial. É. E aí tinha o 2º ano ginasial, o 3º ano ginasial e por aí afora. O 3º, que era depois, que é o que? Era 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, né? 8ª série. Tinha naquele tempo. E hoje tem a 9ª série. A 9ª série. Para poder ir para o ensino médio. Para o ensino médio. Então, aí você chegou a cursar até o 1º ano ginasial. Foi, o 1º ano ginasial. Lá em Itapetim. Lá em Itapetim. Aí eu parei, aí eu fiz um curso chamado Projeto Logos 2. Projeto Logos 2. Era um curso tinha 32 disciplinas. Muitas disciplinas, muito bom. Aí eu já fiz em Teixeira. Que era equivalente ao ensino médio. Era equivalente ao ensino médio. Ele era um curso profissionalizante. Porque o Logos 1 era o fundamental, de 5ª a 8ª, não é isso? Era. E o 2 era o ensino Só que médio. ele era profissionalizante. A gente, quando cursava ele, estava habilitado a ensinar. Habilitado a ensinar, porque ele trabalhava mais nessa área da gente ensinar, sabe? Muito bom, curso muito bom. É como se fosse um magistério apressado. Não era um magistério. Um magistério apressado, né? Apressado era, mas muito bom. Não era os 3 anos, era só, parece que era um ano e 6 meses, uma coisa assim, né? A gente estudava, tinha uns módulos assim. Era por período, parece, de 6 meses, 6 meses e 6 meses. Quem atingisse aquela meta de fazer aquela série, fosse mais estudioso, que atingisse terminava primeiro. Aqueles que eram mais lentos, demorava mais, porque tinha que pagar aquelas disciplinas todinhas. Era gratuito esse ensino? Era gratuito. Mas você já pagou para estudar? Não. Nunca pagou caixa escolar, não? Não, eu nunca paguei para estudar. Meu estudo sempre foi gratuito. Mas você sabe que eu paguei, na admissão eu pagava uma caixa escolar? Pois é, eu não cheguei a pagar nada. Porque foi antes de mim, né? Foi. Teve um período, não pagava mensalidade, a gente pagava um caixa escolar para comprar giz. E era, né? Não, mas eu não cheguei. Mas você tinha merenda no tempo que você estudava? Não existia merenda. Era um tempo difícil. Tinha livro? Eles doavam livro lá? Não tinha livro. Mas você chegou a comprar algum? Eu comprei. Usado? Ou era novo? Eu teve o admissão, na época, eu não tinha condições de comprar. Nesse tempo as coisas eram muito E o livro era grande, não era? Grande, era um livrão, ele era enorme, gordo. Tinha as matérias tudinho? Tudinho. Quem me deu foi o prefeito de Desterro. Eu pedi e ele me deu. Ele era professor em São José do Egito, era Bernardo Jucá Júnior. Aí eu fiquei muito feliz, ganhei aquele livro, estudei. Mas comprei, não comprei, não cheguei a comprar livro não. E os cadernos? Você estudou com caderno de 10 matérias, de 12 matérias? Nada, eram os caderninhos simples. Os cadernos eram simples. Era difícil, foi difícil. O meu período que eu estudei era muito difícil. Eu ia estudar em Itapetim, ia de bicicleta. Muitas vezes saía de casa sem janta, porque o horário lá era rígido. Se não chegasse naquela hora certa, não entrava. Muitas vezes eu saía sem janta. E estudava lá, não tinha merenda. Foi difícil. Você era solteiro nesse tempo? Nessa época eu era solteiro. Eu era solteiro nessa época. Aí foi assim, mas foi gratificante. Graças a Deus, eu só tenho a agradecer o que eu estudei. Não estudei muito, mas o que eu estudei, na minha época se estudava para aprender. A gente ia para a escola, era para aprender. Eu quando fiz a 3ª série primária, eu já sabia as 4 operações de conta. Eu já sabia a tabuada de ponta a ponta. O povo dizia que era decorada, não.
eu não decorei a tabuada, eu aprendi a tabuada. Até hoje. Pode me perguntar quanto é 8 vezes 8, 9 vezes 9, 7 vezes 7, eu respondo da ponta da língua. Eu também sei. Ao contrário de muitos alunos, hoje eu não estou criticando esse ensino moderno, mas tem muito aluno hoje na 8ª série que você pergunta quanto é 5 vezes 6 que ele não sabe. Eu lhe digo, eu vou mais à frente. Os do ensino médio, no 3º ano ele não sabe. Ele não sabe. Isso eu conheço. E tem muitos alunos na 8ª série, misturando, vai assinar o nome, assinando o nome errado. Escrevendo tudo misturado. Letra maiúscula, letra minúscula. No meu tempo, não. No meu tempo, era, apesar das dificuldades, mas a gente ia para a aula aprender. Aprender e obedecer os professores. A gente tinha um professor como ídolo. O professor para a gente era um pai, era que nem um padre, era um respeito só. Hoje está diferente. Mas você ensinou quantos anos para poder se aposentar? Eu ensinei aqui no Posto do João, eu ensinei 35 anos. Mas eu na Pedra Atravessada eu ensinei 6 anos. Eu dividi o horário, ensinava aqui de manhã e de tarde eu ensinava na Pedra. Ensinei 6 anos na Pedra Atravessada e aqui no Posto do João eu ensinei 35 anos. Para conseguir a aposentadoria. Mas só tem uma aposentadoria? Só tem uma aposentadoria. Só tem. Muito bem, mas o que é, nós estamos agora vivendo uma pandemia que foi um momento inédito na nossa história, né? Para a gente foi inédito porque a gente nunca viu isso, viu coisa parecida assim como uma meningite, mas a gente não se isolou, até porque a gente morava no sítio e o povo quase não morava na cidade, né? Isso são doenças mais urbanas, né? Que vêm pela zona urbana. Tivemos aquela dor de barriga, a cólera, né? Que foi em 93, que já foi, que atingiu mais, né? As pessoas, a gente viu que perdeu muitas pessoas também naquele tempo, mas desse jeito não. Mas o que é que você acha hoje a escola à distância, online, como muita gente está estudando, inclusive meus meninos? O que você acha disso? A escola online, eu acho assim, que é para não deixar a criança muito boa, mas é diferente da escola presencial. Eu sou mais da escola presencial. Eu não sou contra a escola online, mas teve que ser por causa dessa pandemia, mas que foi bom, porque não continuou, está continuando, mas o aprendizado, tanto para os pais como para o aluno, isso é minha opinião. Se eu estiver errado, vocês que me desculpem, mas eu sou mais a escola presencial. Mas como não pode, a escola online foi a solução. Eu acho que, será que falta aquele afeto? O professor, às vezes, ou sempre é preciso, ter uma afetividade com aqueles alunos para poder, o entrosamento afetivo para poder ele aprender. Com certeza. Mas você já vivenciou isso? Já. Aquele aluno que gosta de você, ele aprende muito com você. O que não gosta, ele tem dificuldade de aprender. Tem dificuldade. Isso, Vicente, quando eu ensinava, era a minha preocupação. Quando eu muitas vezes, que eu sempre ensinei a 3ª e a 4ª série. Minhas colegas, uma ensinava a 1ª série, outra a 2ª, e eu trabalhei com a 3ª e 4ª série. Quando eu ia receber esse aluno, as professoras me avisavam, vai bomba aí, vai perigo. O que é que eu fazia? Primeiro, eu fazia amizade com essa criança. Eu fazia amizade com ela se tornava meu amigo, no caso, seu menino, menina minha amiga. Olha, era um sucesso. A aprendizagem era um sucesso. Era a primeira coisa que eu fazia, eu não tinha aluno, eu tinha amigos. Eu sempre fiz amigos na minha escola. Tanto é que hoje eu já parei de estudar, de ensinar, já faz uns 8 a 10 anos que eu estou aposentado. Mas quando eu encontro com eles me ligam. Eles estão no Rio, São Paulo, para me agradecer. Me ligam como amigo. Isso eu fico satisfeito com essas coisas. Eu não tive aluno, eu tive amigos. Por quê? E todos tiveram sucesso, nunca me deram trabalho, todos aprendiam. Por quê? Você sabe, um amigo, ele faz tudo por você. E eles faziam por mim. Eu era um amigo deles e eles amigos. Você já trabalhou com multisseriado, mas você já trabalhou sozinho numa escola ensinando do pré até a 4ª série? Já.
não é experiência nada boa. Quando eu já trabalhei assim, mas não é bom. Mas a maioria do meu trabalho é porque assim, você não rende. O tempo é reduzido. Aí, na época que eu ensinava também, ganhava muito pouco. Eu vim ganhar melhor, eu vim ganhar um salário já no final da minha carreira como professor. Mas quando eu comecei a ensinar, eu ensinava a praticar, eu não ganhava nem meu salário. E a gente foi lutando, lutando, e até chegar, eu cheguei até a ganhar salário e meio. Não registrado, era registrado só o salário. O meio era como bônus. Mas o seriado é difícil. Eu sempre trabalhei com a terceira e quarta série. Não me deu trabalho porque a terceira e quarta série é quase a mesma coisa. Você só responda se quiser. Não sei se, olha, quem assistir, acompanhar meus vídeos, minhas pesquisas, elas são reais, sabe, Raimundo? Eu trabalho com a verdade. Eu quero que as pessoas tenham um verdadeiro conhecimento daquilo. Eu não quero enganar ninguém aqui com vídeo, né? Eu não tenho interesse nenhum. Até porque eu faço isso por amor. Eu não ganho nada com isso. Pelo contrário, eu gasto para poder fazer esses vídeos, né? Mas quem sabe se um dia eu posso ganhar até com isso. Mas estou ganhando, porque eu estou muito feliz. Eu encho minha alma a falar do meu povo, da minha história, da história da gente, né? Mas me diga uma coisa, você responde se quiser. Qual o valor da sua aposentadoria hoje, que você recebe depois de aposentado? Se quiser, responda, se não... Vicente, minha aposentadoria hoje é um salário mínimo. É um salário mínimo. Eu ganhava, como eu lhe disse, salário e meio, mas que era registrado como salário, o outro vinha com bônus, e aquela coisa. Mas hoje eu sou aposentado com salário mínimo. Minhas colegas e meus colegas que se aposentaram depois de mim, foi criado um desterro prévio. Ainda hoje tem um sindicato, eles pagavam ali uma quantia, o desterro prévio. Aí se aposentaram com salário básico, com o que eles ganhavam. Mas eu não, eu fui tirado o mês de salário, eu ainda corri atrás, mas não foi possível. Porque, segundo eles, juntaram, como eu disse, de início eu não ganhava nada, e eles, o Tribunal lá de Contas, fizeram a conta, somaram o que eu ganhava no começo com o que eu ganhava no fim, e na conta dele lá fiquei ganhando só um salário mínimo. Porque não pode pagar menos, né? É. Tem que ser isso. Então, Brasil, meu Brasil brasileiro, eu estou falando com um mestre, eu não estou falando com um professor. Estou falando com o mestre, né? Que tinha os alunos, que não tinha alunos. Ele tinha estudantes que estudavam com ele. Era parceiros, amigos, né? Amigos. Eles não eram alunos. Nem você era professor, que também foi minha vida. Né? Que eu sou, de fato, um agricultor, e você também. Né? Então, a gente era pessoa do campo, humilde, que deu trabalho para chegar nesse local que não era da gente. Né? Nós somos intrusos no meio porque isso era profissão da elite. Quando a gente foi para o meio, o salário acabou-se. Acabou-se. Então, veja só, esse camarada aqui trabalhou 35 anos, ele ganha um salário mínimo. Tá certo? Tem alguma coisa errada por aí. Enquanto um camarada ganha 5 mil de auxílio moradia, já tendo uma casa para morar. Tem alguma coisa errada? Olha, sinceramente, eu não gosto de levar as questões políticas para isso, mas no meio do meu Face, que eu não quero de jeito nenhum misturar as coisas. Mas eu estou falando de política econômica, né? É triste uma realidade dessa. Nós não podemos esperar uma educação num país que paga um salário mínimo, que é o mínimo mesmo a um professor. A gente não pode esperar muita coisa. E as cobranças, eu e você sabem o tamanho que é. Que você tira leite de pedra. Que só quem fazia milagre era Jesus. Não é? Então, isso é uma avaliação para cada pessoa fazer. Um sacrifício que a gente teve para estudar foi a mesma coisa de não ter estudado. Mesma coisa de não ter estudado, porque a pessoa que não estudou, ficou na roça, por exemplo, trabalhando, ou de servente, né? Quem se aposentou aí também ficou ganhando um salário mínimo. Não precisou estudar. Quer dizer, para se aposentar com salário mínimo, você não precisa contribuir. Quem não contribui também se aposenta, nem que seja com a PAD, né? Aos 65 anos.
Nós precisamos dar uma reviravolta aí e avaliar essas leis, né? Essa parte foi a parte que eu não gostei, né? Eu tenho uma aposentadoria maior do que a sua, né? Eu tenho fui funcionário do Estado, né? Mas lá os professores do município também de Itapetí, minha irmã que tem também uma pós-graduação como tenho, ela tem um salário aproximado a 3 salários mínimos, quase isso, né? E o meu passa um pouquinho de 3 salários mínimos. Já dá para comprar o remédio e fazer a feira. Mas quem ganha um salário mínimo vai terminar, né? Só escapa porque a esposa se aposenta como agricultora que ganha mesmo tanto. Essa é a realidade? Essa é a realidade. Beleza, um abraço.